Agora, Omar, é a vez do soro. Nós estamos falando do quarto marco da vacinologia mundial e a gente está falando de dois nomes que um é super conhecido, pelo menos na medicina ocidental, e um outro nome vale a pena mencionar. E soro, Omar, começou antes de conceito de imunologia. Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas será que é tão importante assim? Foi a partir do soro, dos estudos de soro, terapia, que vieram os conceitos do uso das imunoglobulinas, da terapia-alvo. Então, a gente está falando dos primórdios da terapia-alvo. E a terapia-alvo ela é tão importante, Omar, que o Mira, que é o adalimumab, ele foi a medicação mais vendida de 2018. Olha o impacto econômico que a descoberta desses dois trouxe para os dias de hoje. Quem acha que não tem por que se interessar pelos soros, acho que vale o comentário de que os soros são desenvolvidos especificamente para alguma doença, são os primeiros imunobiológicos da história, né? Eles nada mais são do que imunobiológicos e foi um grande avanço. Isso aí, a gente, 100 e poucos anos depois, bebe ainda dessa fonte, né? Obviamente de uma forma muito mais detalhada, mais minuciosa, avançada, mas a base do surgimento do Mira e de outros imunobiológicos nada mais é do que o que foi feito 150 anos atrás com os soros. E aqui, Omar, olha esse pipeline, olha a quantidade de medicação. Aqui o objetivo não é descrever uma por uma, mas a gente está falando de diversas medicações para diversos usos, tanto em doenças infecciosas, como doenças crônicas, como na oncologia. Então, isso abriu uma porta gigantesca para a medicina, e a tendência hoje da medicina está exatamente aí, né? Na precisão. A medicina de precisão nasceu da soroterapia. Interessante que se o Behring, que ganhou, a gente vai falar disso, o prêmio Nobel, né, pela sua descoberta, tivesse ganho royalties em cima das suas descobertas, com todas essas drogas desenvolvidas à base da sua premiação pelo Nobel, ele talvez seria a pessoa mais rica do mundo hoje. Se ele tivesse aí 0,5% de royalties em cima de cada um desses remédios, o cara bombava, ele era dono de um país, né? Mas naquela época ainda não tinha a visão de hoje, né? E tudo começou com soro, não foi com imunoglobulina. Então vamos um pouquinho mais do que aconteceu, né? A gente sabe que no final do século XIX, duas doenças muito importantes eram difteria e tétano. E eram doenças que evoluíam com, muitas vezes, mal. Tétano, em vários casos, evoluía com morte, e difteria tinha uma mortalidade infantil muito alta, né? Dependendo do país, ele poderia corresponder entre 2% e 10% da mortalidade infantil. Então, a gente está falando de duas doenças muito importantes. E, assim, só para reforçar que não é só imunoglobulina, nós vimos, durante essa pandemia do Covid, o uso do soro hipoimune. A gente já falou aqui no Pele Digital, em outros momentos, o soro utilizado para prevenção, ou seja, pega aquela imunoglobulina para não deixar a pessoa ficar doente, e para tratamento, para neutralizar os vírus circulantes e diminuir, então, a possibilidade de evolução ruim, né? Quem quiser mais detalhes especificamente sobre esse ponto, aqui na nossa playlist do Pele Digital tem um vídeo que eu preparei chamado Quando a Lei de Gerson joga a nosso favor, que fala justamente sobre o uso dos soros de convalescença de pacientes que se recuperaram de Covid, como é que eles podem ajudar na vida de pessoas que estão muito graves da Covid, né? Então, vocês podem dar uma olhada na nossa playlist ali, porque complementa esse ponto especificamente. E ainda só para dar ainda dentro de Covid, 2020, são duas moléculas, ou seja, duas imunoglobulinas anti-Covid, e agora em janeiro, mais duas combinações de moléculas anti-Covid. A gente está falando de imunoglobulina anti-Covid, para você não deixar o paciente evoluir de forma grave. Agora, eu acho que com esse contexto, né, da importância da soroterapia, não é só um dado histórico, não é só para tratar acidente ofídico. O conceito do soro, ele é muito mais do que isso. Isso começou como, Omar?
com soro antitetânico. Esse foi o que veio primeiro, antes de tudo. E aí depois veio o soro antidiftérico, que foi mais ou menos na mesma época. E nós estamos falando de dois grandes nomes, né? O Emil von Behring, ele é mais conhecido aqui, mas também tem o Shibazaburo Kitasato. Então eles trabalharam juntos, tá? E no desenvolvimento do soro antitetânico. E era assim, era um experimento seguindo a linha do Pasteur, no sentido que você apresentava o soro para um animal, não tinha nada no outro animal. E aí você simplesmente colocava a doença nos dois e o que recebia o soro evoluiu bem. Então, simples assim. E nesses experimentos, o que eles concluíram? Que o soro... E na época, o que eles fizeram? Tanto o sangue completo como só o soro, tá? Isso é interessante. E aí eles fizeram uma comparação e concluíram que o soro sem componentes celulares era capaz de bloquear a letalidade. Havia propriedades no soro capazes de destruir a toxina. Essa foi a conclusão deles, né? Eles usaram o termo destruir. Propriedade essa ausente no sangue de pacientes que não tiveram tétano. Então, isso só acontecia quando usava soro de quem teve tétano. E os componentes inativadores da toxina tetânica eram transferíveis. O soro possuía efeito terapêutico. E o que eles estão dizendo? Que quem teve a doença tem algo de bom que pode ser entregue para quem não teve a doença. E isso previne doença. E que quem teve doença tem algo de bom que trata quem está tendo a doença. Olha, eles não só usaram o conceito de prevenção que já tinha nas vacinas até o momento, mas como eles incluíram o conceito de imunoterapia. Só que na época era soroterapia. Então, olha... Eu não sei se eles tinham ideia do que eles estavam... Eu acho que era muito a intuição, meu palpite aí, que era muito de intuição, né? Consciência também, mas muito de intuição. E uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que, assim, durante um bom período de tempo na medicina, entre o final do século XIX, 1870, 80, até 1930, 50 anos aí, os soros, a soroterapia, foi o carro-chefe de tratamento. Com a introdução da dapsona, da penicilina, lá no final dos anos 30, nos anos 40, que a coisa começou a mudar. E que as doenças bacterianas começaram a ser abordadas mais pelo antibiótico. E o soro foi meio que abandonado, ele ficou meio que em segundo plano, entendeu? Mas durante 50 anos anteriores não foi assim, não. Não existia antibiótico. Então o tratamento era na base de soro. E aqui a gente está falando especificamente do tétano, Omar. Só que Behring, ele continuou os estudos. Ele continuou os estudos agora com difteria. Como a gente disse, difteria é uma doença pegava muito criança, tinha uma mortalidade importante em crianças, e aí ele repetiu a mesma lógica do estudo, né, com porquinhos da Índia, e concluiu que o que acontecia com Clostridium tetani também acontecia com Corynebacterium diphtheriae, ou seja, ele conseguia prevenir e ele conseguia tratar com a soroterapia. E a partir daí... Volta ali um segundo aqui na anterior, só fazer um comentário aqui. Eu trabalhei 2 anos com Guinea Pigs, né, com porquinhos da Guiné. E apesar do nome, né, só fazer um comentário que eu acho que é interessante, o Guinea Pig não vem da Guiné, não vem da África, na verdade ele vem do Peru. No Peru ele é chamado de cuy, C-U-Y. E era a fonte principal de proteína do Império Inca, porque eles tinham a lhama, tinham a vicunha, a alpaca, mas esses animais eram importantes para carregar as coisas, no caso da lhama, vicunha e alpaca davam a lã. São animais de crescimento lento, então não dá para ficar matando vicunha, alpaca, porque senão não ia ter um animal de carga e não ia ter a lã. Da mesma maneira que nunca se comeu cavalo em grande escala. Então, o que sobrava, né, de comida, proteína mesmo para os incas? O cuy, o Guinea Pig, né? O porquinho da Guiné, que são grandões, alguns são bem grandes. Eu trabalhei, e eles são muito mansinhos, né? E aí eu tive recentemente no Peru, fui a Cusco, levei meus filhos e tal, para fazer uma viagem arqueológica, né? E fui conhecer uma criação de cuys no Vale de Cusco, que chama-se cuyeria.
Então é um lugar que você vai lá, tem trocentos mil guiné pigs, né? E eles matam e assam lá o bichinho e te levam na mesa para comer. Mas talvez nenhum animal tenha dado tanta contribuição à história da medicina quanto o porquinho da Guiné. Muito mais do que os ratos, muito mais do que os coelhos. Então tá aí no melhor estilo pele digital, Guiné Pig para vocês. E aí começou, Mário, a vacinação. Inicialmente a vacinação ela era mais num grupo pequeno e à medida que foi popularizando e os resultados foram sendo positivos, sendo satisfatórios, começou a aumentar, né, os N's dos estudos e a popularização da vacina, provável da soroterapia aí, vacinoterapia, então é um conceito novo e agora sendo mais populacional, né? Os trabalhos de Behring, como o Omar comentou lá atrás, concederam a ele o primeiro Nobel de Fisiologia ou Medicina da história. Então, o primeiro de todos, entra no estudo em soroterapia, o marco número 4 nosso da vacinologia. O Behring era alemão, né, prussiano, e o nome dele completo era Emil Adolf Behring. Obviamente que depois do Adolf Hitler ele parou de usar o Adolf, né? E ficou só Emil Behring, por razões óbvias, ele meio que tirou essa parte do nome dele, né? E foi também na produção de soro que passou a se utilizar os animais, né? Principalmente os cavalos. A gente não comentou na aula de vacinação, mas já se utilizou, em algum momento, utilizava-se vacas para produzir material para vacinação, entendeu? A gente não incluiu isso na apresentação, mas isso ficou muito forte para aumentar a produção, a capacidade produtiva de soro, a utilização dos animais. E com isso, tivemos alguns achados, né, bastante interessantes. Primeiro que é legal lembrar que essa estratégia é utilizada até hoje. E aqui, por exemplo, esse artigo mostrando que na Argentina, produção de soro hiperimune a partir de cavalo. Então, isso ainda é uma tecnologia utilizada até hoje. Quando eu vejo uma coisa que é criada em 1800 e a gente usa até hoje, isso é muito interessante, né? Realmente. É verdade. E a soroterapia foi, assim, salvadora durante a Primeira Guerra, né? No tratamento do tétano. E foi aí que o conceito de imunização fica claro. A gente tem um conceito de imunização antes de entender o que é imunidade. A gente estava numa fase de alguma coisa em imunidade celular, né? Você até falou no vídeo de atenuação, você já falou do teste tuberculínico. A partir dali que a gente começou a entender um pouquinho de imunidade celular. A imunidade humoral ainda não era conhecida, mas o conceito de imunização ele já está se estabelecendo. Só que tudo isso gerou uma grande pergunta, Omar. Qual foi a grande pergunta? Não sei, eu estou curioso, vou aprender aqui no Pele Digital. A grande pergunta é: o que no soro realmente protege? A gente não sabia o que era imunoglobulina nessa época. Então, a partir daí, nasceu um monte de gente correndo atrás do que significa essa parte do soro que faz o tratamento e que previne doença. E aí a gente tem a soroterapia, abriu dois grandes caminhos, né? Um caminho que foi de pesquisa para descobrir a imunidade humoral. A imunidade humoral, eu arrisco dizer, eu não vou dizer de certeza aqui, mas arrisco dizer que grande parte nasceu da soroterapia, e nós passamos a conhecer as reações de hipersensibilidade, que era algo que a gente ainda não conhecia como se conhece hoje. Então, foram duas vias que eu vou dizer que nós, da dermatologia, e vários colegas de outras especialidades estudam muito, e a gente já viu lá no início da nossa apresentação que no pipeline terapêutico as imunoglobulinas se tornaram super importantes. A gente pode até, se o pessoal quiser, a gente pode um dia fazer até um projeto semelhante a esse que a gente está fazendo de vacina relacionado à imunoglobulina, também tem uma história muito interessante. Legal.
Muito bom. Gostei desse aí. E assim, logo depois, isso aqui é um timeline de soro. Aqui o objetivo não é ficar falando cada coisa, mas eu queria destacar duas questões aqui. Que em 1894 já se utilizava soro antiveneno de cobra, soro antiofídico. Então isso é um dado importante. Só se conhece a fração gama do soro, das gama-globulinas, em 1939. E é em 1940 que Linus Pauling faz o primeiro modelo de anticorpo. Então, olha o tempo entre 1890 até 1940. A gente está falando de meio século depois só que a gente consegue olhar e enxergar a imunoglobulina. Então, com conceitos, entre aspas, mais primários, ou seja, lembrando o que ele viu lá atrás, né, que sem a fração celular você tem algum componente do soro que é capaz de proteger a pessoa da doença e é capaz de tratar as pessoas com doença, e isso é transferível. Foi isso que fez nascer toda essa história super bonita de soroterapia, né? Acho que aqui no timeline, que é muito bacana, eu acho que vale a pena a gente, quem está ainda em dúvida se imunologia é uma coisa importante, se vale a pena investir, eu acho que basta olhar nesse timeline, eu acho que isso resume, né? Como a coisa começa devagarzinho, você passa aí várias décadas entre o ano de 1900 e 1940, assim que nada aconteça, e aí você vê a aceleração clara, né? A partir dos anos 40, 50, e aí o número de descobertas começa a bombar, né? A partir dos anos 80, 90, principalmente, na virada para o século XXI. Então, assim, se alguém tem alguma dúvida do potencial, do crescimento, né, dos conhecimentos de imunologia, da aplicação disso na medicina, é só olhar esse gráfico aí, porque ele é claro, né, no ritmo em que as coisas estão acontecendo. E a gente termina o soro e vamos, na próxima aula, seguir com a nova arma contra a tuberculose. A gente está falando de mais uma dupla. A gente está voltando para a França, no Instituto Pasteur, e a gente vai falar de Calmette e Guérin. Se vocês quiserem saber mais sobre o início, o berço do BCG, acompanhe o nosso canal aqui, acompanhe nosso curso de vacinologia. Grande abraço. Tamo junto.